Gente, o tema do dia hoje aqui no país são essas declarações de Donald Trump, né, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a reação do governo brasileiro. Como é que o senhor tem acompanhado essa ofensiva de Trump? Primeiro contra o ministro Alexandre de Moraes, né, depois contra o BRICS e agora em defesa claríssima de Bolsonaro, né, fazendo uma associação direta ao Bolsonaro e por conta disso, praticamente alegando isso, taxando o Brasil em 50%. É motivo de preocupação para o PT e o governo? Quão, quer dizer, que é motivo mas o qual o tamanho dessa preocupação? Não, primeiro, é importante se diga que, infelizmente, o governo Trump é um governo que se mostra autoritário, é um governo que persegue imigrantes, algema imigrantes, prende imigrantes, deporta imigrantes, trabalhadores imigrantes. É um governo que tem manifestações racistas, como quando ele obriga a prefeita de Washington a apagar das ruas de Washington a frase "vidas pretas importam". É um presidente que se identifica com os regimes autoritários da Europa, como a Itália, como o Partido Nazista Alemão. Eu digo, e digo sem nenhum temor de caracterização, que o Trump se tornou hoje o maior líder fascista desse século XXI, pela forma como ele lida com temas tão importantes como os direitos humanos. Ele desrespeita os direitos humanos todos os dias. E aí ele se posiciona politicamente, né? Né? A embaixada americana em território brasileiro se posiciona politicamente, né? Do ponto de vista partidário, fazendo uma opção partidária no Brasil, que é uma coisa totalmente fora de lugar. Aí o governo Trump, que tem uma relação autoritária com o mundo, olha o que o Trump está fazendo com o mundo, o quanto ele ameaçou anexar o Canadá, né? Ele diz que ia encampar o Panamá por conta do canal do Panamá, que ia ocupar a Groenlândia. Aí ele solta taxas absurdas de taxação comercial contra a China, contra a Europa, contra o Canadá, contra o México, contra todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos de século. Então, um governo que ele tem uma posição autoritária. Agora, ele solta uma carta política de defesa de uma liderança política brasileira, ou seja, ele faz uma escolha política, ele não respeita o Supremo Tribunal Federal e nessa carta ele diz que ele está taxando o Brasil em 50%. Ou seja, isso é uma medida autoritária de um governo autoritário, de um governo que não respeita os demais países. Eu não tenho nenhuma dúvida que os últimos posicionamentos do Trump são posicionamentos em decorrência da reunião dos BRICS no Brasil. O que é o BRICS? Nós estamos juntando países emergentes, países que querem crescer, para criar relações comerciais entre esses países. Ele não aceita, porque ele só aceita aquilo que é relação com os Estados Unidos. Ele só aceita que os países sejam submetidos aos interesses americanos. Isso é um absurdo. Ou seja, ele não respeita o país enquanto nação, ele não respeita o povo dos países, a autonomia da população, e se posiciona retalhando quem não se submete a ele. Eu penso que nós não podemos dobrarmos os nossos joelhos para um governo autoritário como o do Trump. O Brasil é um país. O Brasil é um país que tem autonomia. O Brasil é um país democrático onde o seu povo escolhe os seus governantes e os rumos desse país. Portanto, nós não podemos de forma alguma abdicarmos de sermos um país, de sermos uma nação e de termos a nossa autonomia e a nossa soberania. Nenhum país tem o direito de desrespeitar a soberania da nação brasileira. O Brasil não pode se submeter. O Brasil não pode ajoelhar e se submeter aos interesses do governo do Trump, que não é o governo dos Estados Unidos. O Brasil sempre foi parceiro dos Estados Unidos.
Foi assim no Biden, foi assim no governo Obama, foi assim em todos, no Bush, que era um republicano, foi assim em todos os governos americanos, no Clinton. Ou seja, nós sempre tivemos boas relações com os Estados Unidos. Agora, a questão é que hoje os Estados Unidos é governado, né, por um governo autoritário que não aceita a autonomia dos demais países, que quer ocupar países vizinhos, que quer ocupar territórios vizinhos, que quer submeter os países aos seus interesses, que persegue imigrantes, que tem manifestações racistas, que faz aliança com pensamentos autoritários, fascistas em outros lugares do mundo. Então, eu penso que nós temos que ter calma, ter ponderação, mas o Brasil jamais tem que se dobrar e tem que se submeter a essa forma de governar do Donald Trump.